What If, a primeira série animada do Marvel Studios, finalmente está disponível no Disney Plus. E logo nesse episódio piloto a gente pode ver mais ou menos como a Marvel pretende trabalhar a ideia do multiverso, tanto nos filmes quanto nas próximas séries. Meu nome é Jimmy e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Tem acontecido bastante, né, especialmente nesse momento de pandemia, é um monte de gente indo pra internet. Alguns, como eu, fazem canal no YouTube, precisam de uma thumbnail para colocar nos seus vídeos. Outros estão começando uma empresa, algum negócio online, precisam de uma logotipo ou de um cartão de visita. E outros só querem incrementar nas postagens do Instagram, seja no Story ou no Feed, né? E dá pra fazer tudo isso que eu falei apenas usando o Canva. E é isso que você vai aprender a usar o Canva no curso Design Canva Básico ao Avançado. O curso vai te ensinar de maneira prática como você pode usar as várias ferramentas do Canva, dentre elas fontes, elementos, fotos, fundo, cores, iluminação, sombreamento, como fazer vídeo, como fazer imagens com impressão 3D, tudo para você caprichar nas thumbnails dos seus vídeos, nos seus posts do Instagram, nos seus cartões de visita de empresa e muito mais. E o melhor de tudo, você vai aprender a fazer isso na versão gratuita do Canva, sem ter que pagar pelo Premium, a menos, é claro, que você queira também, né? Mas tudo que você vai aprender é usando a versão gratuita do Canva, sem ter que pagar a mais. Pra vocês terem noção, essa é uma das primeiras thumbnails que eu fiz de um dos meus primeiros vídeos lá no começo do canal. E essa é uma das thumbnails mais recentes que eu fiz, de um dos meus vídeos mais recentes, depois de eu ter feito o curso. Vai dizer que não tem uma diferença aí. Então não perca mais tempo e acrescente o conhecimento do curso Design Canva, do básico ao avançado, que vai incrementar sua vida na internet, seja de maneira profissional, como também de maneira pessoal. O link desse curso vai estar tanto na descrição dos meus vídeos no canal, quanto também na bio do meu Instagram e de outras redes sociais minhas. Vá lá que você não vai se arrepender. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, o multiverso da Marvel já está entre nós. Isso é fato, já falei disso várias vezes nesse canal, desde que eu comecei esse canal, né? E isso a gente vai ver sendo mais trabalhado, mais aprofundado nas próximas produções da Marvel. Como, por exemplo, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, a segunda temporada de Loki e por aí afora. Mas enquanto essas produções não chegam, a Marvel nos deu esse gostinho de multiverso, essa ideia de realidades e histórias alternativas, com a primeira série animada What If, que é uma adaptação da série de quadrinhos de mesmo nome, que basicamente nessas histórias em quadrinhos eles contam versões alternativas das histórias que a gente já conhece, como por exemplo, como seria a vida do Peter Parker se não tivesse sido o tio Ben que foi assassinado, mas sim a tia May, ou se o Thor não fosse digno de levantar o Mjolnir, mas o Loki sim, e por aí fora, várias versões alternativas, né? E é mais ou menos assim que a série vai tratar essa ideia de multiverso. Veremos histórias alternativas dos filmes que a gente já teve ao longo desse mais de uma década de filmes da Marvel. E como sempre, como eu fiz com Loki, WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, cada novo episódio de What If eu vou trazer um vídeo analisando e teorizando o que pode acontecer no futuro do MCU, tanto nos filmes quanto nas séries. Mas antes de partir direto para a análise, como sempre, pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem, que isso vai ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas, o YouTube vai levar esse vídeo para mais pessoas e vai ajudar também a fazer o canal Nerd Mundo crescer mais. Já fez tudo isso? Então bora falar sobre What If! Logo na introdução, né, ou na abertura da série, talvez seja a mesma abertura para os próximos episódios, a gente vai ver isso ainda, né, mostra como funciona mais ou menos o multiverso. É como se fosse uma teia de possibilidades. Não é como a linha do tempo, como a gente viu no Loki, cheia de ramificações. É como uma teia de possibilidades, onde todas essas possibilidades, essas ramificações na história, coexistissem de certa forma, como se estivesse tudo acontecendo ao mesmo tempo ali. Pelo menos é o que dá a entender. A gente vai ver mais disso ainda ao longo da série, ao longo das próximas produções da Marvel também, né? E tudo isso narrado pelo Vigia. Talvez vocês não saibam, né? Mas o Vigia é uma espécie de alienígena no universo da Marvel, né? Que tem como principal função justamente isso, vigiar, né? Ele observa tudo o que está acontecendo, é praticamente onipresente, né? Porém, nunca interferindo. Embora nos quadrinhos já interferiram aqui e ali em alguns momentos, mas aqui na série, a princípio, eles só vão observar e também tem essa função de narrador para mostrar pra gente como funciona essa ideia de multiverso, como vão ser essas histórias alternativas. Inclusive, os Vigias já apareceram em um filme da Marvel, né? Mais especificamente em Guardiões da Galáxia 2, né? Justamente na cena do nosso querido e saudoso Stan Lee. Tanto que tinha uma teoria dos fãs que falavam que o Stan Lee seria um vigia, né? Isso explicaria o porquê ele está em todos os filmes da Marvel, incluindo aqueles que não fazem parte do MCU, como por exemplo os filmes do Homem-Aranha ou os filmes do X-Men e por aí afora, né? É meio que confirmado que o Stan Lee era um vigia, mas foi ali mais uma referência também.
Começando a história, ele meio que recapitulou ali mais ou menos como foi a história de Capitão América, o primeiro Vingador, o primeiro filme de Capitão América lá de 2011, que a gente já conhece, né? Steve Rogers, o cara queria ir pra guerra, ele era franzino, tinha problema de saúde, tomou o soro do super soldado, virou um super soldado, Capitão América, essa história que a gente já conhece também, de todas as formas possíveis, né? Mas ali ele mostrou um ponto que aconteceria a suposta ramificação, a suposta alteração na linha do tempo ou na história, né? Que foi no momento em que o Steve ia tomar o soro do super soldado, iam se realizar o experimento, e falaram pra Peggy Carter, chegaram pra ela e falou se ela não queria acompanhar o experimento da cabine junto com o resto do pessoal. E ela disse que não, ela preferia ver ali tudo pessoalmente, tudo pertinho ali, ao contrário do que aconteceu no filme, que ela topou ir pra cabine junto com todo mundo, os pessoais de guerra lá, né, que iam assistir a formação desse experimento. E a partir daí ocorreu todas as diferenças, toda a alteração nessa linha de tempo aí. A gente não sabe dizer se isso foi consequência da criação do multiverso, como a gente viu no final de Loki, né, no final da primeira temporada, ou se isso já era meio que um pré-multiverso existente, né? Então, é uma coisa bagunçada aí que a Marvel vai ter que explicar muito bem nos próximos filmes e séries. Logo de cara, com essa alteração na história, já percebe-se que a série ela vai brincar bastante com aquela ideia do efeito borboleta. Que, de uma explicação bem leiga, o efeito borboleta é uma teoria que diz que o bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode causar um furacão lá na China, no outro lado do mundo. Obviamente não é literal, é só mais uma ideia de suposição, é uma ideia de suposição de viagem no tempo que muitas produções usam aí. Por exemplo, Flashpoint, né, a história, ponto de ignição do Flash nos quadrinhos, que também serviu como base para a terceira temporada da série do Flash e também uma animação ali. Enfim, é um outro contexto. Mas assim, a série praticamente está querendo brincar com a ideia do efeito borboleta. Por exemplo, bom, originalmente no filme, a Peggy topou ir pra cabine junto com o pessoal de guerra ali pra assistir o experimento de Steve Rogers. E depois que o Steve Rogers se tornou um super soldado ali, né, ficou fortão, o Chris Evans bombado como a gente conhece, um agente da Hydra que estava infiltrado explodiu aquela cabine, matou o cientista, né, que realizou que criou o soro do super soldado, me desculpa, eu não lembro o nome desse cientista, matou o cara e fugiu, né. Aqui não, porque a Peggy decidiu assistir o experimento de perto, esse agente da Hydra colocou a bomba ali mesmo, perto do experimento. Explodiu a bomba antes do Steve Rogers passar pelo experimento, antes do Steve Rogers receber o soro, matou o cientista de qualquer forma, o cara tentou fugir, nesse caminho ele baleou, né, ele atirou no Steve Rogers, o Steve ficou ferido ali, mas a Peggy conseguiu impedir que o cara fugisse, recuperou o soro, né, e ela decidiu fazer com que, injetar o soro nela mesma. Eles fizeram um experimento ali, meio que para bancar a heroína, né, para salvar o dia, já que o Steve estava ferido, o Howard Stark, que é o pai do Tony Stark, estava ali, não podia fazer nada, porque ele não era um soldado, ele não era um cara que resolve as coisas no soco, né, então a Peggy decidiu se submeter a esse experimento e ela se tornou a super soldada. A Peggy já estava disposta a ir nas trincheiras, no campo de batalha, lutar na guerra, mas um coronel ou general, ou seja lá o que aquele cara a patente dele, né, ele não permitiu, ele proibiu ela ir unicamente por ela ser uma mulher. E se vocês acham que hoje em dia a sociedade é machista, e né? Naquela época era muito pior, né? Tanto que ainda o cara teve a ousadia de falar que foi um desperdício fazer o experimento, né? Ela recebeu o soro, né? Eles não tinham mais soro super soldado, o cientista que criou aquele soro morreu, então a única coisa que eles podiam contar é com o sangue dela, né? Com as amostras do soro super soldado que estavam no sangue dela. Eles tiraram amostras do sangue dela para ver se eles conseguiam replicar esse soro, igual como fizeram com o Steve Rogers. Lembrando que eles tinham amostras do sangue do Steve Rogers, né, depois do experimento, tanto que essas amostras foram o que serviu para, por exemplo, tentar recriar esse soro do super soldado, como por exemplo a gente viu com o Isaiah Bradley na série do Falcão e Soldado Invernal, ou depois mais tarde com o Dr. Bruce Banner tentando sintetizar esse soro, né, com radiação gama e transformando ele no Hulk e por aí afora. A gente não sabe se esses eventos vão acontecer da mesma forma como aconteceu com o Steve Rogers, né, porque talvez pelo fato de ser o sangue da Peggy e não do Steve, isso já pode causar outras ramificações, outras alterações na linha do tempo a partir daí. Nesse meio tempo, um acontecimento do filme original voltou a acontecer aqui, que foi o Caveira Vermelha conseguir o Tesseract, né, a joia do espaço ali, que ele estava procurando, né. E assim, a Peggy e o Howard Stark, né, tentaram convencer aquele coronel que eles precisavam ir, né, a Peggy tomou o soro do super soldado, ela era uma super soldado, ela podia deter ali a ilha, né, recuperar o Tesseract. O coronel não deixou, mas o Stark teve a brilhante ideia de roubar a fantasia que ia
dar pra ela, né? Porque eu tenho a ideia de fazer ela de uma garota propaganda, da mesma forma como fez com o Steve Rogers, né? Antes dele se tornar um capitão, lutar na guerra propriamente dita, né? Então o Stark roubou esse uniforme, essa fantasia, remodelou ele pra realmente ser um traje de batalha, um uniforme de guerra, né? E deu pra ela um escudo, aquele escudo redondinho de vibrânio pra ela, já pintado com as cores da bandeira britânica, porque vamos lembrar que a Peggy, ela é britânica, não americana, então ela meio que virou a Capitã Britânia ali. A Peggy, ela interceptou os soldados da Hydra, né, e recuperou o Tesseract. E o Stark aproveitou o cubo, né, a energia dele, para servir como uma fonte de energia para uma mega armadura que ele construiu e deu de presente para o Steve Rogers, que também passou a lutar nos campos de batalha contra o exército da Hydra, ao lado da Peggy Carter. Inclusive ele ganhou o apelido de Esmagador Hydra, né? E aí ficou essa dupla da Peggy Carter, da Capitã Carter, e o Esmagador Hydra, da Peggy e o Steve Rogers. Gostaria de ressaltar uma coisa muito interessante que a série explorou, que é a profundidade, dar um pouco mais de aprofundamento na relação do Steve e da Peggy Carter. Tudo bem, um pouco que eles apareciam juntos ao longo dos filmes era legal, era bonito de se ver, era bacana, divertido, mas eu acho que não teve tanta profundidade como teve nesse episódio piloto aqui, né? Que realmente é muito bom, é muito legal ver os dois trabalhando juntos, é muito legal ver os dois juntos nessa série, né? Nesse primeiro episódio. E não apenas como casal, de forma romântica, né? Mas de uma forma geral até, como parceiros, como cúmplices, aliados ali de batalha. Aliás, eu gostei muito mais de ver a ação do Steve e a Peggy juntos, embora a Peggy tenha mais ação aí, de certa forma, né, ter mais foco pra ela, da mesma forma como dava mais foco pro Steve nos filmes, né, mas era legal ver os dois juntos. Eu gostei mais de ver os dois lutando juntos do que o Steve com o Buck ou com o Sam, ou até o Buck e o Sam juntos, né. Eu adorei muito essa profundidade maior que eles deram pros dois personagens nessa série. Já que eu citei o Buck, vamos lembrar que lá no filme do Capitão América, o Steve, a primeira missão de Steve foi justamente contrariar suas ordens e ir salvar o pelotão do Buck, né, que havia sido preso pela Hydra. E no caso foi a Peggy que fez isso, não era a primeira missão dela, meio que foi a segunda, e ela foi por conta do Steve, ela decidiu ajudar o amigo do Steve Rogers ali, né, e ela foi lá e salvou todo o pelotão. O Steve também apareceu mais tarde para dar uma forcinha ali contra os tanques da Hydra, mas a Peggy salvou o pelotão inteiro. E uma coisa interessante, né, é que o Buck, ele estava preso junto com esse pelotão. Ele não estava na sala de experimentos da Hydra, do Arminzola, como a gente viu no filme. O que dá a entender duas possibilidades. Ou a Peggy chegou bem mais cedo, né, evitando, né, chegou mais cedo antes do Buck sofrer esses experimentos, ou esses experimentos nunca aconteceram, nunca sonharam em acontecer, unicamente porque toda a história foi alterada a partir daquele momento que a Peggy decidiu ficar e observar o experimento de perto e não ir para aquela cabine. Missão vai, missão vem, então a Peggy junto com os outros decidem ir naquela missão do trem, como a gente viu, aquele trem nas montanhas, onde todo mundo já ficou preocupado com o frio na espinha aí, com o estômago embrulhado, porque a gente sabe que no filme é nessa missão que o Buck acaba caindo do penhasco, que é dado como morto, ele perde o braço, e aí tem toda aquela origem do Soldado Invernal. Mas foi muito gratificante ver que isso não aconteceu, não ver o personagem sofrer de novo tudo aquilo, porque ele escorregou do trem e a Peggy conseguiu salvar ele. Inclusive ele fez uma piada tipo, nossa Peggy, que força, você quase arrancou meu braço. É maravilhoso ver que o Buck não passou por todo, não precisa passar por todo aquele sofrimento como aconteceu anteriormente, como a gente viu nos filmes da Marvel, né? Porém, onde a tragédia, há tragédia de qualquer forma, né? Porque o trem era, na verdade, uma armadilha, né? Explodiu o trem ali, né? E acabou caindo do penhasco, né? A Peggy sobreviveu, todo o pelotão também. Porém, o Steve Rogers, né? Que estava na armadura com o Esmagador Hydra, acabou caindo no penhasco também. Mas também que acho que tem que ressaltar, aproveitando nesse momento aí, nessa ideia do trem, é o fato de que a série ela é bem frenética, né? Logo esse primeiro episódio. Ele é frenético, papum, ele vai direto ao ponto, ele não fica enrolando muito, né? Não é como... O que é realmente interessante, porque eles só mostram os principais eventos que foram alterados por conta da decisão de, ao invés de ser o Steve Rogers receber o soro super soldado, ser a Peggy, né? Tipo, mostrar apenas o que de principal mudou, né? E não ter que ficar preocupando reescrever toda a história de um filme inteiro, né? Foca apenas no principal, no que realmente importa, né? Não ter que ficar preocupando com todas aquelas tramas como a gente viu no primeiro filme do Capitão América.
Da mesma forma que o Buck sobreviveu lá no primeiro filme do Capitão América, o Steve também sobreviveu, né? A armadura continuou intacta. Aliás, esse era o plano da Hydra. Pegar a armadura, prender o Steve Rogers, não que eles quisessem prender o Steve Rogers, né? Eles só aproveitaram a oportunidade e recuperaram o Tesseract. E a partir daí, diferente do que o Caveira Vermelha queria no filme original, né? No primeiro filme, que era usar o Tesseract como uma forma de energia para bombardear todas as cidades e fazer todo mundo se curvar perante a Hydra, ele queria abrir o Tesseract, né, usar o Tesseract para abrir um portal, afinal de contas é a joia do espaço, né, para trazer uma criatura mitológica, cósmica ali, para favorecer o seu lado na guerra, né, e fazer com que a guerra acabe aos seus pés, acabar com os aliados, com os nazistas e ficar todo mundo se curvando perante a Hydra. Ele conseguiu e saiu um monstro gigantesco com vários tentáculos ali, bem estilo da Hydra, né. Tem gente que fala que possa ser o Shumagura, né, que é uma criatura, inclusive eu já fiz vídeo do Shumagura, qualquer coisa tá no card aqui em cima pra vocês verem, né? Que muita gente cota ele, né? Ele é um dos personagens mais cotados pra ser um dos antagonistas, né? Ou o antagonista do segundo filme do Doutor Estranho, mas eles não especificam ali se é o Shumagura ou não, por enquanto é só um monstro com tentáculos mesmo. O Caveira ficou se glorificando porque aquele era o seu campeão, o campeão da Hydra, e acontece que o monstro esmagou ele ali, né? Com os seus tentáculos, né? O que já mostra mais uma vez uma alteração na história, na linha do tempo a partir daí, porque ele não foi para Vormir, né? Porque no filme original, ele pega o Tesseract e a joia do espaço o manda para Vormir, onde ele se tornaria o guardião da joia da alma, como veremos em Guerra Infinita e Ultimato. Porém, não foi dessa vez. O Caveira Vermelha morreu ali sendo esmagado por aquela criatura. Bom, o pelotão da Capitã Carter recuperou, né, resgatou o Steve, colocaram uma fonte de energia não tão boa quanto o Tesseract, né, a bateria não ia durar muito, mas deu para alimentar o suficiente ali o esmagador Hydra, e eles tentaram fazer de tudo para jogar esse monstro de volta pro portal que haviam se aberto, né. O Stark, né, ele consegue mexer nos equipamentos ali científicos e fazer com que o portal trouxesse, né, sugasse o monstro para dentro, mas o bicho era teimoso e ficou obstruindo o portal, ele ficou se segurando ali. Então a Peggy teve que usar toda a sua força para empurrar a criatura de volta pro portal, e ela acabou indo junto com ele, infelizmente, acabou sendo puxada também, né? E a última coisa que ela pôde fazer ali era se despedir do Steve ali, não teve nem um beijinho ali como a gente viu no filme, infelizmente, né? Ela acabou se despedindo do Steve e acabou entrando naquele portal e os dois ficaram separados, o que mostra que não importa o quanto a história mude, quais os detalhes, o contexto que a história possa mudar, sempre haverão coisas que vão se permanecer a mesma. Então, no caso, era meio que destinado que o Steve e a Peggy acabassem se separando por algum motivo. E esse motivo geralmente é o sacrifício de um dos dois. No caso, o sacrifício da Peggy para jogar aquele monstro de volta para aquele portal e seja lá para onde ele foi. Não acabou ali, né? Porque a gente viu novamente o Tesseract sendo usado no experimento e ele abrindo um portal de onde a Capitã Carter saiu dali, viva, toda poderosa ali, intacta, né, sem nenhum ferimento. E ela saiu numa base da SHIELD, né, já de cara com o Nick Fury e o Gavião Arqueiro, tanto que o Gavião reconheceu ela, o Fury, aquela ali é a Capitã Carter, né, aquela lá da Segunda Guerra, né, e o Fury falou pra ela que a guerra já havia acabado há pelo menos uns 70 anos, né. E aí a gente viu que era exatamente, né, uma coisa que tem que detalhar é que é exatamente a base da SHIELD que a gente viu lá no primeiro Vingadores, no comecinho do filme, com a chegada do Loki, né? Aquela base onde o Loki chegou, roubou o Tesseract, é a mesma base, só que ao invés do Loki, quem saiu dali foi a Agente Carter. Dimitri, mas o Tesseract é a joia do espaço, ele só viaja pelo espaço, como é que ela foi direto pro futuro, assim? Então, ali a gente tem que discutir, tem que toda uma coisa de teoria, mas talvez a gente possa brincar um pouquinho, porque talvez o que possa acontecer, a minha teoria, o Tesseract é sim a joia do espaço, então a Peggy ela não viajou no tempo. Talvez, da mesma forma como Caveira Vermelha originalmente nos filmes, foi mandado para um outro lugar, a Peggy também foi mandado para um outro canto do universo, onde ela permaneceu ali até o Tesseract ser reativado e acabar trazendo ela para a Terra, né? Para ela, então,
não deve ter se passado mais do que algumas horas, alguns segundos, minutos, o tempo não passou pra ela. É tipo aquele filme Interestelar, que o tempo passa de forma diferente de um planeta pro outro, né? É algo mais ou menos assim. Eu acho que tenha sido assim, né? Pelo menos é o que eu acredito. Ou ela tenha ficado dentro do Tesseract, dentro de um universo paralelo, onde o tempo não passa, pelo menos não da mesma forma, e acabou voltando como se não tivesse envelhecido. Como o Homem-Formiga no Reino Quântico. Ele ficou preso no Reino Quântico ali por 5 anos, né? Em que Guerra Infinita e Ultimato. Então talvez tenha sido a mesma coisa com a Peggy. O episódio ele acaba com a Peggy se encontrando com o Fury e o Barton, e aí a gente fica pensando, será que a gente está vendo uma nova formação dos Vingadores, um novo contexto dessa equipe aí? E aí a gente tem que ver os próximos episódios, que a gente ainda não tem certeza absoluta se os próximos episódios, por exemplo, o segundo episódio, pelo que eu fiquei sabendo, acho que vai ser a história do T'Challa ser abduzido ao invés do Peter Quill, né? O Pantera Negra ir para o espaço, né? Se tornar o T'Challa se tornar o Senhor das Estrelas. A gente não sabe se essa é uma história de uma outra linha do tempo alternativa, né? Tipo, essa é a linha do tempo, e aí a partir daqui tem a história da Capitã Carter, e a partir daqui tem a história do T'Challa indo pro espaço, né? Ou a gente não sabe se são tipo duas direções, duas vertentes, duas linhas do tempo alternativa, ou se passa tudo na mesma linha, né? Se passa tudo na mesma ramificação aqui, né? Então, tipo, que nem a gente viu em alguns trailers aí, tipo do T'Challa como Senhor das Estrelas, junto com os Vingadores. Talvez a gente esteja vendo aí a formação de uma nova equipe de Vingadores ali, num outro universo. Mas aí a gente tem que ver o resto da série também. Foi a análise do primeiro episódio, do episódio piloto de What If, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Tem mais 8 episódios essa temporada, serão 9 episódios ao todo, e vamos ver o que vai acontecer, né? O que pode influenciar o resto da série ou as outras produções da Marvel, sendo as séries ou os filmes, e que outros personagens podem ser apresentados aqui. Será que a gente vai ter a Capitã Carter nos próximos filmes? Será que ela pode ter uma pontinha ali, talvez no Doutor Estranho, Multiverso da Loucura? Não sei, vamos ter que assistir o resto da série para ver o que vai acontecer. E eu vou ficando aqui nesse final de análise aqui. Não deixe de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixar seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. E é claro, comentem aí embaixo o que você achou desse episódio piloto, desse começo de What If, e compartilhe esse vídeo para todo mundo que é fã da Marvel, fã da Disney, que é fã de uma maneira geral. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte beijo e abraço e falou!